Olá, turma, tudo bem? Vamos para mais um dia de estágio, né? Ontem nós falamos um pouquinho sobre, já demos início à enfermagem obstétrica, falamos sobre os cuidados com essa gestante durante o pré-natal, falamos sobre os cuidados no pré-parto, na sala de parto. Então hoje nós vamos finalizar a enfermagem pediátrica, a enfermagem obstétrica, falando sobre o quê? Sobre os cuidados no pós-parto. Pós-parto, então, é a sala onde vai ficar as mamães com seus novos bebezinhos, tudo bem? O que tem na sala no pós-parto? Tem os quartos, onde as mães vão ficar com as crianças, tendo várias camas, vários leitos. Como é que é feito? Fica o leito da mãe e a criancinha no bercinho do lado. Lembra, um alojamento conjunto onde a mãe tem que ficar 24 horas em cuidado com aquela criança. O que mais que tem? No quarto tem que ter o banheiro, para as mães já tomarem banho, né? Tem o posto de enfermagem, onde é preparada as medicações, onde tem os prontuários, onde é feita a anotação de enfermagem. Tem a rouparia, onde se encontram as camisolas, onde se encontram os forros de cama, os lençóis, os cobertores. Tem algumas instituições, o banco de leite, ele já fica no pós-parto, na maternidade. Outras ficam anexas, ficam próximas, tudo bem? Aqui na Santa Casa, o banco de leite para retirada do leite fica na maternidade também, tudo bem? Aí vai ter o quê? Vai ter uma sala para guardar os materiais, os equipamentos que eles utilizam, vai ter uma sala do expurgo, onde vai ser desprezadas as bandejas, as bacias, as pinças, tá bom? Então, como é que é a rotina? Quais são os procedimentos de enfermagem? Então, a mãe chegou com aquela criancinha, ela é levada para o quarto, fica no leito dela. Já de primeiro momento, ela não toma banho. Ela tem que esperar um certo tempo para poder conseguir tomar banho. E vocês vão observar no estágio, a mulher, ela ganhou a criança, a primeira coisa que ela vai querer é tomar banho. Por quê? Porque ela se esforçou bastante no momento do parto, ela cansou, ela está suada, ela está sangrando. Então, para ela se sentir melhor, ela vai querer tomar um banho. Então, a gente vai orientar, já só um minutinho, tem que esperar um pouco. Depois que o médico liberar, a gente encaminha a senhora para o banho. Então vamos falar já sobre os procedimentos. Um dos procedimentos é o quê? Encaminhar a mulher ao banho, tá? Não vai ser no primeiro momento, mas nós temos que encaminhá-la ao banho depois que ela já estiver melhor. Sempre atenção. Por quê? Porque muitas mulheres, ela fala, pode deixar que eu vou sozinha, eu tô me sentindo bem, mas pode acontecer do quê? Da mulher ir tomar banho sozinha, chegar lá no chuveiro, ela desmaiar, ela passar mal, porque ela perdeu muito sangue durante o trabalho de parto, então ela vai estar fraca. Então o ideal é que acompanhe a mulher no banheiro e coloque ela sentadinha. Fala assim, quer ficar sozinha? Tudo bem, mas fica sentadinha, tá tudo bem, não tá com tontura, qualquer coisa me chama que eu tô aqui do lado. Enquanto a mulher estiver tomando banho, nós vamos estar fazendo o quê? A limpeza da cama, a troca do forro de cama, tudo bem? Então, a mulher tomando banho, a gente tem que sempre estar atento com ela. Tá tudo bem? Não precisa de ajuda? Algumas já estão recuperadas, elas se viram sozinhas, mas outras já estão mais fracas, perderam mais sangue, às vezes tinha até anemia antes do trabalho de parto, elas vão estar mais fraquinhas, nós vamos ter que auxiliar ela, auxiliar na hora do banho, no se secar, no vestir a camisola. Então nós vamos estar lá prontos para auxiliar no que for preciso, tá bom? Então um dos procedimentos é auxiliar aquela mulher a tomar o banho de aspersão. Outro procedimento a verificação dos sinais vitais, que vocês vão verificar em qualquer local, qualquer unidade da Santa Casa, vai ter que ter a verificação dos sinais vitais. Verificar a pressão daquela mulher, lembrando, se tiver alguma alteração, aquela mulher está apresentando uma pressão arterial elevada, ou então está muito baixa, comunicar a enfermeira, para comunicar ao médico, para ficar atento, verificar com maior frequência, tudo bem? Vai verificar a temperatura dela, se ela não está em hipotermia devido à perca de sangue, vai verificar a frequência respiratória, tá? E sempre anotando. O que mais que vai fazer com aquela mulher? Perguntar para ela como é que tá o sangramento, tá bastante ainda? Lembrando, o sangramento tem que estar diminuindo no passar das horas, tá? Outro cuidado, a administração da vitamina K. É o quê? Uma vitamininha que também foi administrada na criança. Ela é administrada por via intramuscular. Lá na maternidade, eles administram na coxa, no vasto lateral da coxa, tá bom? Não é no bumbum. Lá eles têm o costume de administrar a vitamininha na coxa. Então,
administrar essa vitamina K para quê? Para prevenir hemorragia, vai diminuir o sangramento, é uma vitamina de agentes coagulantes, tudo bem? É uma vitamina que ela auxilia no processo de coagulação, vai administrar essa vitamina e vai fazer o que mais? A mulher tomou banho, orientar sempre ela tá o quê? Amamentando aquela criança. É aí que a gente vai estimular mais ainda a amamentação. Olha, tem alguma dúvida sobre a amamentação? Tem alguma dificuldade? Vamos colocar a criancinha para mamar? Pessoal, pô, sem vergonha, sem medo, sem nada. Tem que colocar porque aquela criança ela tem que mamar. Para ela ganhar peso, ela precisa estar mamando. Ai, mas a mãe tá com dificuldade na pega. Vocês vão ter que orientar, não é só a enfermeira, vocês vão ter que orientar. Olha, eu vou te ajudar, tem que manter a calma. Se a mulher ficar nervosa, vai dificultar mais ainda o processo de amamentação. Então ela tem que estar bem tranquilinha. Lembrando, ó, a criancinha, ela não pode pegar só o bico da mãe, o bico da mama. Ela tem que pegar o quê? A auréola, aquela parte marrom. Se ela pegar só o bico, ela vai começar a fazer o quê? Vai começar a fazer fissura, rachar aquele mamilo e o leite não vai sair em quantidade suficiente. Lembrando o quê? Tem que orientar pra mamãe. Mamãe, ó, por enquanto vai sair só uma aguinha transparentinho, bem pouquinho, que a senhora vai pensar que não está sustentando aquela criança. Mas é normal, é o colostro, é muito importante que é o quê? Que é os nutrientes necessários para aquela criança, é a vitamina, tá rica em anticorpos que vai proteger aquela criança contra algumas infecções mais comuns. Então tem que dar. Ai, mas eu não tô sentindo que tá descendo leite. Pessoal, não é que ganhou, muitas mulheres ganhou a criança, vai sentir a descida do leite, queimando, esquentando. Tem outras que não, que vai sentir daqui 3 dias em diante. Mas qual que é o segredo? Dar de mamar. Por quê? Quanto mais a criança sugar, mais vai estimular aquela mama a produzir leite. E outra, quanto mais a criança mamar, vai diminuir mais ainda a hemorragia daquela mulher. Porque a criança mamando vai fazer o quê? Vai mandar sinal para o cérebro daquela mulher, que aquele estímulo de sucção vai mandar estímulo para o cérebro para ele fazer o quê? Opa, a criança já nasceu. Vamos o quê? Vamos contrair aquele útero e assim vai diminuir o sangramento, tá? Lembrando mais o quê? Mamãe, é a livre demanda, não é? Ai, mamou aqui, agora vai mamar daqui 3 horas. Não, se ele quer agora e daqui 2 minutos, dê para aquela criança. A criancinha, quando ela nasce, ela é bem fraquinha, ela suga bem devagarzinho, bem fraquinho e ela cansa, aí ela adormece um pouquinho. Não quer dizer que sustentou aquela criança, ela apenas descansou um pouquinho, porque para sugar, ela exige muita força, é um gasto calórico muito grande. A gente pensa que não, mas sim. Então, aquela criança, ela vai muitas das vezes descansar, mas daqui a pouco ela vai querer de novo. Então, é a livre demanda. Quer mamar 10 vezes em 10 minutos? Dê, tá bom? E sempre estimulando com maior calma, com maior tranquilidade, estimulando para que aquela criança venha mamar, tudo bem? Lembrando, se tá vendo, a mãe tá tendo dificuldade, não tá conseguindo pegar aquela mama, orienta. Se você viu que sua orientação não resolveu, chame outro colega, chama a enfermeira, tá? Mas não orienta na mãe. Lembrando, mamãe, é muito importante, a senhora tem que dar de mamar várias vezes para aquela criança. E ainda mais à noite, tem uma maior atenção. Por quê? A criança à noite, ela tá dormindo, muitas crianças, ela não vai ter noção de acordar para mamar. Então, de noite, no comecinho, na primeira semana, a criança tem que mamar de 2 em 2 horas. É sonolento, tá dorminhoco, não quer acordar? Tira o excesso de roupa, porque a criança vai sentir frio, ele vai acordar e vai procurar alguma coisa para se esquentar. Então, ele vai procurar a mama da mãe. Então, a criança tá sonolenta, não acorda, mamãe, tira a roupinha daquela criança, molha um pouquinho o pé, faz cosquinha no pé, molha um pouquinho o rosto. Tem que fazer de tudo para aquela criança mamar. Senão, pode acontecer o quê? Pode abaixar, a criança apresentar uma hipoglicemia e pode ficar o quê? Ter baixo ganho de peso, pode ter hipoglicemia e prejudicar a saúde daquela criança. Então, à noite, mamar de 2 em 2 horas, tudo bem? Outro procedimento que nós vamos ter que fazer na maternidade, orientar a mãe os cuidados que ela tem que ter com aquela criança. Primeiro cuidado, o banho. Às vezes uma mãe de primeira viagem, ela não tem segurança de dar o banho naquela criança. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que mostrar pra ela como que faz o primeiro banho. Muitas das vezes a gente vai ter que dar o primeiro banho e mostrar pra ela, ó, mãe, vem cá. A senhora vai fazer assim, 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 assim. Mostrar pra ela como é que dá o banho. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a técnica do banho da criancinha, pra facilitar mais pra vocês, tudo bem?
Então nós vamos ter que dar o banho no leito, vamos ter que orientar a mãe o quê? O cuidado com o coto umbilical. Mãe, ó, tá vendo o coto umbilical? Tem que passar álcool 70 todas as vezes, toda troca de fralda, passar o álcool 70, põe no algodãozinho, ou então põe no cotonete e vai passando dentro do umbiguinho daquela criança, porque o coto umbilical tem que cair até 7 semanas, até 7 dias, nos 7º dia é o ideal que caia aquele coto umbilical. Mamãe, fica atento, que mais? Se a senhora vê o quê? Que tá vermelhinho em volta do umbigo, se tá com alguma secreção purulenta, não é normal, tem que chamar o médico. Essas orientações são vocês que vão ter que dar para essa mulher. Tudo bem? Lembrando, às vezes é uma mãe de primeira viagem, ou então uma mãe que já teve filhos, mas faz muitos anos e ela não lembra mais como é que cuida da criança. Então nós temos que orientar o que ela vai fazer. Cuidar do coto umbilical da criança é uma das coisas importantes. Outra coisa, orientar a mãe que depois que a criança nascer, depois que a criança estiver alta, vai ter que, até o 3º dia de vida daquela criança, vai ter que levar no postinho de saúde para colher o pezinho. O ideal é o quê? Entre o 3º e 5º dia de vida a criança tem que colher o exame do pezinho. Então orientar a mãe a levar no postinho de saúde para colher aquele pezinho. Orientar sobre o registro da criança, orientar sobre as vacinas, que a criança vai começar a tomar uma vacininha lá na maternidade, depois a partir dos 2 meses ela vai tomar a vacininha no postinho de saúde. Orientar sempre essas mães para que elas não venham sair da maternidade com dúvidas. Orientar também o quê? Mãe, se você tiver alguma tristeza, estiver vendo que você está irritada demais, que não é normal, está muito chorosa, mãe, pode acontecer, é por causa dos hormônios que estão voltando ao nível normal. Então, se tiver assim, procura o postinho de saúde, procura o médico. Por quê? Para o seu próprio bem, para a sua própria saúde. Observar o que também? Observar como é que é a relação da mãe com essa criança. Será que ela está tendo amor com essa criança? Ou é uma mãe que apresenta o quê? Apresenta características que ela está rejeitando essa criança, porque a gente não sabe a história dessa mulher. Então observar, enquanto você está orientando essa mãezinha, vai observando como é que é a relação dela, porque tem muitos casos de quê? De mães que apresentam sinais de depressão pós-parto, sinais de que não está aceitando essa criança, e muitas das vezes a gente não observa e não orienta, não corre atrás e passa despercebido, e futuramente aquela mãe faz algum mal para aquela criança ou apresenta um comportamento estranho. Então a gente tem que sempre observar a mãe e a criança como um todo. Orientar, mãe, chegando em casa, chama o pai para cuidar da criança também, chama a sogra, chama os irmãozinhos. Não fique só para ela o cuidado com aquela criança, porque senão ela vai se sobrecarregar e vai adoecer. Que mais os cuidados que nós temos que ter na maternidade? A anotação. Nós vamos anotar como é que foi encontrada aquela mãe, como é que ela se apresenta, se ela conseguiu dar de mamar para aquela criança, se a criança conseguiu pegar bem a mama. Nós vamos anotar o quê? O horário do parto, o tipo do parto. Vai ter vários impressos que nós vamos anotar. Nós vamos anotar tanto no prontuário quanto no quê? Na carteirinha de vacina. A mamãe ela vai receber uma carteirinha de vacina. A moça que for fazer a vacina da criança, vai vir uma moça que vai administrar a vacina, não é a mesma moça do hospital. Ela vai vir administrar a vacina e vai preencher a primeira parte com os dados da criança e com a vacina. Mas a parte dos dados, se a criança, que horário que nasceu, que peso que apresentou, se foi feito o exame do olhinho, da orelhinha, essas informações somos nós que vamos ter que anotar. Muitas das vezes nós, e também pode ser o quê? O secretário, tá bom? Então vou mostrar para vocês a técnica do banho da criança, tá? Então, vou mostrar para vocês como é que é realizado a técnica do banho da criança, do recém-nascido. Então, lembra que eu falei para vocês os cuidados que o técnico e o auxiliar tem que ter no pré-parto, na sala de parto e agora na maternidade, no alojamento conjunto. Um dos cuidados, então, é o banho do leito. Na maternidade, geralmente o bercinho da criança é o mesmo que vai ser o quê? Vai ser a banheira que vai ser realizado o banho. A gente só vai tirar o quê? Digamos, a almofada, vamos higienizar aquela banheira, que seria o berço da criança. Vamos utilizar, então, a banheira, uma jarra com água já aquecida. Muita atenção, o que é? A temperatura. A gente tem que testar a água no dorso da mão pra gente ver se não está muito quente, para não ter perigo de queimar a criança. O que mais? Shampoozinho, sabonete líquido que a gente vai realizar a higiene daquela criança. O pente, a fralda, a roupinha da criança. Lá na rouparia vai ter o quê? Vai ter aqueles lençóis menores que a gente vai utilizar. 2 lençóis, um para secar a criança se a mãe já não tiver com
se a mãe já não tiver com uma toalha, ou então já pega a toalha de banho que a mãe trouxe nas coisas dela, e um lenço, uma fraldinha menor. O que mais? A gente vai ter que ter algodão. Eu não tinha aqui, então eu peguei pra dizer que é algodão pra gente fazer o quê? Fazer a higiene do rostinho dessa criança. E cotonete pra poder fazer a limpeza do coto umbilical. E também o álcool 70. Lembrando que vamos estar de luvas, tá? Eu não tinha luva aqui no momento, mas imaginem que eu já separei meus materiais, já fiz a higiene das mãos e já calcei as minhas luvas. Como é que vai ser o procedimento? Vou colocar a água previamente aquecida na banheira. Coloquei, testei para ver se não tá quente. Vou pegar aquela criança, tá? Vamos imaginar que eu já tirei a roupinha dela, tá? Já tirei a roupinha daquela criança. Como é que a gente vai fazer? Para facilitar, para a criança não ter o perigo de escorregar nas nossas mãos quando nós tivermos passado o sabonete dela, a gente vai pegar um lençol menor e vai o quê? Vai cobrir, isso a gente tá, imagine que eu esteja colocando a criança em cima da cama da mãe, tá bom? Coloquei em cima da cama da mãe, ela já sem a roupinha, vou o quê? Vou prender os braços dela com o lençol, isso ela já tá sem roupa e sem fralda, tá, pessoal? Vou prender e vou levar ela, tá bom? Como é que eu vou segurar? Segurando, geralmente aqui no pescocinho dele, no tronco, tá? Já estou de luvas. Vou, primeira coisa, higienizar o cabelo dessa criança. Pegue, então, criança pela região do pescocinho, do dorso dessa criança e vou o quê? Vou, antes de colocar ela na água para ela não se resfriar, vou colocar água na cabecinha da criança. Lembrando que eu vou colocar o meu dedo, o meu polegar no ouvidinho dela e o meu anelar no outro, para quando eu colocar a água nessa criança, eu não venha deixar o quê? Que entre água no ouvido dela. Então, coloquei um pouquinho de água, proteger os ouvidos dela, vou colocar o sabonete líquido ou shampoozinho e vou fazer o quê? Vou fazer massagens no couro cabelo daquela criança. Se ela tiver o quê? Com aquelas crostas, eu vou também fazer o quê? Passar o pentinho levemente, com muita atenção com a moleira daquela criança, para quê? Para não machucar a pele dessa criança, tudo bem? E posso muito bem utilizar também o algodãozinho para fazer movimentos circulares. Lembrando que eu vou fazer movimentos circulares com algodão, por quê? Para poder retirar um pouco o verme viscoso, que é o quê? É aquele sebinho branco que recobre o corpo da criança para ajudar no controle da temperatura. Lembrando que a gente não vai retirar totalmente o verme, só o excesso, tá bom? Então, já fiz a massagem no couro cabeludo, vou enxaguar, sempre cuidado com o ouvido daquela criança. Terminei a parte da cabeça, eu vou fazer o quê? Realizar a secagem, porque lembra que a criança ela é termolábil, ela perde temperatura muito fácil. Então, para não resfriar, eu dou uma leve secada no cabelo da criança. Aí sim que eu vou colocar a criança deitada na banheira e vou o quê? Abrir. Ah, professora, por que esse pano? Para que ela não venha escorregar das minhas mãos, porque eu vou estar de luva e a criança vai estar com detergente líquido, sabonete líquido, então vai estar lisa a luva, então ela pode escorregar. O pano, ele vai facilitar o quê? Eu ter mais firmeza no segurar essa criança. Coloquei, abri, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o algodão, umedecer na água e vou limpar a face da criança. Na criancinha a gente evita colocar o produto detergente, a gente só passa o algodão umedecido com água mesmo, tá bom? Vou retirando o excesso de sujeira, de oleosidade, tá? Pescocinho daquela criança. Aí pego e vou umidificando, molhando o corpinho dela. Passo sabonete, é uma coisa que tem que ser delicada, mas tem que ser rápida. Então, vou esfregando aquela criança, posso muito bem usar o algodão ou então aqueles paninhos menores que eu mostrei pra vocês na técnica do banho do leito. E vou fazendo o quê? Fazendo movimentos circulares e, pessoal, atenção no quê? Nas dobrinhas da criança, na axila, na virilha, por quê? Porque é onde tem o sebinho, a gente tem que, o verme escasioso, a gente tem que passar para poder retirar um pouquinho
o excesso do vernix caseoso, tá? Sempre céfalo-caudal, tá? Já vou passando o sabonete líquido no corpo inteiro. Cuidado, atenção com o coto umbilical. Vai fazer o quê? Vai passar o sabãozinho em volta do coto umbilical, tá? Perninha dessa criança, os pezinhos. Vou o quê? Vou virar essa criança de costas para mim poder higienizar a barriguinha dela, o coto umbilical, as pernas dessa criança. O que eu vou fazer? Vou virar ela de costas. Como é que eu vou fazer? Paninho na barriguinha, viro e tiro o paninho. Umedeço, coloco o produto e vou fazendo a higiene do pescocinho, dobra do pescoço, nas costas, tá bom? Perninha, tudo bem? Já aproveito aí que eu vou fazer a higiene do bumbum, tá? Voltei. Se for menina, abrir delicadamente os grandes lábios e passar o algodãozinho. Lembrando, sempre da frente pra trás, tá bom? E abre sempre os grandes lábios com cuidado, mas tem que abrir porque tem vernix caseoso nos pequenos e nos grandes lábios, então a gente tem que retirar um pouquinho o excesso com cuidado. Se for menino, fazer o quê? Fazer aquela limpeza retraindo levemente o prepúcio. Ele não vai retrair tudo, e às vezes pode até nem retrair, porque a criança ela tem fimose que é fisiológica, então às vezes não retrai, mas mesmo assim fazer aquele movimentinho, limpar a região do saco e enxaguar a criança, tá bom? Vou pegar a toalha e vou colocar aquela criança na toalha e realizar o quê? A secagem dessa criança, tá? Sequei toda essa criança, aproveito, pego o álcool 70, coloco no algodão ou no cotonete e vou fazer o quê? Vou passar em volta daquele coto umbilical. Ai, a criança tá se mexendo, ela tá ficando irritada. Não é que ela tá ficando irritada, é que o álcool é geladinho e incomoda, mas ela não vai sentir dor nem nada, tudo bem? Sequei aquele coto umbilical, já vou o quê? Colocar a fraldinha daquela criança e colocar roupa. Lembrando sempre, tem que ser o mais rápido possível. Quando tirei aquela criança do banho e estou realizando a secagem, vou sempre deixar o tórax dela coberto, não pode resfriar o tórax. Então, coloco a fralda para não ter risco que ela venha fazer xixi na gente e já vou vestindo ela sempre da região do tórax, blusinha, mijãozinho, para depois a parte de baixo. Tá bom, pessoal? É mais isso, até a próxima.